Então, revisando o conteúdo das outras aulas, né? A clavícula é esse arco, né? Tem esse formato de clave, por isso que o nome é clavícula. Pode ser entendida como uma direção de bicicleta ou como um arco, né? Como o próprio Hampton fala. E aí aqui a gente tem, né, o esternocleidomastoide ativo, e ele representou bem pequenininho aqui esse outro tendão, né? A gente viu lá na anatomia real que é mais largo. Mas esse é o volume legal de entender, né? Então recomendo vocês copiarem esses desenhos do livro dele. Desenharem esses esqueminhas aqui, né? Desenhar bastante a clavícula com o cilindro que é o pescoço e os esternocleidomastoides abraçando esse cilindro, né? Isso é muito importante entender essa perspectiva. E aí eu separei aqui também como o Bridgman, né, faz esse desenho mais detalhado. O Bridgman já faz esse segundo tendão aqui um pouquinho mais larguinho, e ele separa aqui, ó, essa região onde a gente teria aquelas sombras, né? E aí teria essa terceira sombra aqui na fenda do pescoço. E ó, como ele faz esse volume, né, bem... Ele exagera bem pra gente estudar esses volumes, então bem exagerado essa tridimensionalidade aqui do esternocleidomastoide, né? E de novo, ele sai aqui do externo, um dos tendões vem pra clavícula, e aí se conecta lá atrás da orelha, a orelha tá aqui, né? Então também bem legal de copiar esses desenhos do Bridgman pra entender. Aqui de novo, saindo lá do mastoide, desce pra cá, de forma cilíndrica bem retinha, né? Bem simples dessa forma. Vai ficando menor, onde o tendão, aqui tá o tendão do outro lado lá. Aqui a gente teria uma sombra. E aqui a divisória do tendão do esternocleidomastoide, e aqui a gente teria aquela sombrinha entre eles. E aqui seria a clavícula. Então, né, por isso que é a importância de estudar a clavícula. Sem estudar a clavícula e os outros ossos, a gente não consegue saber onde colocar esses músculos, né? Onde esses músculos não estão flutuando, eles se inserem em um lugar sólido. E aqui nesse texto, né, do Bridgman, ele diz o esternocleidomastoide, ele sai do topo do externo e o fim external da clavícula, a parte mais próxima da clavícula do externo, para o processo mastoide, que é lá atrás da orelha. E a função dele, né, a ação dele, é levar a cabeça para frente e separadamente rotacionar para lados opostos e fazer a depressão da cabeça, né? Também trazer a cabeça assim para baixo. A gente vai ver esses exemplos em fotografias. O externo ativo, ela tá olhando para o lado direito dela, então o esternocleidomastoide esquerdo tá ativado, né? No nosso caso é o direito, mas é o esquerdo dela. A gente vê essa massa, se a gente fosse renderizar isso, né, talvez com achuras, ou se a gente fosse realmente pintar isso, a gente consegue ver aqui a mudança, né, de luz e sombra. Se isso aqui fosse uma caixinha ou um cilindrinho, a gente vê que a sombra estaria desse lado e a luz vindo desse lado aqui. A gente tem algumas achurinhas de modelagem aqui do lado, mas bem limpo. E aí aqui fica bem rígido, né? A gente percebe como isso aqui é muito mais rígido do que aqui. Aqui é músculo, aqui já começa a virar tendão, né? Fica mais acumulado a grossura. E esse esternocleidomastoide do outro lado aqui tá relaxado, né? Olha como a forma ele tá bem mais sutil. O tendão dele nem aparece aqui, né? É esse que tá ativo. Quando ele tá relaxado, ele tá curvado, então ele tá saindo dali e tá curvado assim. Se a gente tivesse frente a revista, a gente estaria vendo o esternocleidomastoide assim. Quando ele se contrai, ele fica reto e puxa, né? Ele traz o processo mastoide mais próximo do manúbrio, do externo. E aí a gente consegue observar essas sombras, né? A sombra da fenda do pescoço, a sombra bem sutil aqui do outro tendão, né? Do segundo tendão dele, que vem pra cá. E aqui a depressão da cabeça, né? Trazendo a cabeça para baixo, a gente vê como ele fica... Claro que a luz ajuda ou não a ver isso, né? Então a luz está nos mostrando bem aqui a inserção dele. E pra cá ele já ficou... A gente não consegue ver muito, mas esse volume aqui é dos tendões dele, né? Que está conectando aqui. E aqui a gente tem bem sutil um pouco desse volume, né? Porque a luz aqui está bem suave, não dá para ver muito bem. Mas se a gente fosse desenhar, a gente teria que entender, ou esculpir isso, a gente teria que entender esse volume ali. Esse cilindro aqui. E nessa mulher aqui bem magra, a luz está bem suave, não mostra muito, mas o que mais mostra são essa parte dos tendões, né?
Então, o músculo aqui, ó, a gente tem bem pouquinho, né? Bem indicado, sutil aqui. Aqui a gente perde essa informação, né? A gente não vê. Mas a gente volta a ver ele aqui nos tendões. Né? Então, a gente vê aqui a segunda parte do tendão que tem aquela sombrinha. A parte do tendão no externo e a segunda parte do tendão aqui. E aí tem aquela sombrinha aqui, né? Então, olha como isso dá uma credibilidade muito forte pro retrato, né? Se a gente faz um personagem de imaginação e coloca essas informações, ele automaticamente parece muito mais real. E claro que tem outras informações, né, que o esternocleidomastoide ele cria uma sobreposição com o pescoço, que vai ter o trapézio. São músculos que a gente vai ver nas próximas aulas, que também são importantes para trazer essa credibilidade. Em uma mulher bem magra, né, que sem muito desenvolvimento de músculo, ainda e com uma luz bem suave, ainda assim a gente vê essa forma cilíndrica vindo de trás da orelha aqui. Então bem suave, né? Tu não precisa exagerar muito, é só dar uma indicação dessas sombrinhas. E aqui também, né? Bem uma linha reta aqui, esse cilindro. E aqui se perde já a forma, fica bem suave. E a gente tem uma indicaçãozinha lá do tendão do outro lado, né? O pescoço estaria assim e o tendão lá do outro lado. Em uma pessoa mais velha, bem marcado, né? A pele já fica mais flácida, não tem tanta elasticidade, fica mais fácil de ver certos tendões do corpo. Então a gente vê o externo vindo desde lá de trás da orelha e vindo aqui pra frente do peito, desde lá de trás da orelha vindo pra frente do peito. E aí se separa naqueles dois tendões, né? Olha como a gente observa bem aquela sombra secundária entre os dois tendões aqui e a sombra da fenda do pescoço, né? Do espaço do pescoço. E tem essa tridimensionalidade acontecendo aqui, a luz modelando o esternocleidomastoide, que vai para trás do maxilar dele, né? Se a gente fosse desenhar ele, a gente desenharia um maxilar assim, um maxilar vindo assim pela frente e o esternocleidomastoide passando lá atrás, né? Sendo basicamente a silhueta do pescoço dele, né? O pescoço dele está sendo todo esternocleidomastoide nesse ângulo. Nesse ângulo aqui a gente já vê um trapézio, tem o levatório da escápula, tem vários outros músculos da coluna que passam aqui, né, que vão formar essa silhueta. Mas essa parte aqui, né, essa grande massa cilíndrica, é o esternocleidomastoide, indo até o mastoide. Já repeti bastante vezes, mas é para fixar bem, né, esse conteúdo, para vocês não esquecerem e verem vários ângulos. E de novo aqui, né, o tendão que vai para o meio, o tendão do outro lado do esternocleidomastoide, e aqui o segundo tendão que forma essa sombrinha, né, que se divide e forma essa sombrinha que a gente está vendo nessa foto de frente aqui. Em um homem com um músculo mais desenvolvido, mesmo em uma pose neutra, né, o queixo dele está bem perto da linha do centro, ou seja, ele não está forçando nenhum esternocleidomastoide mais do que outro. Como ele tem um físico bem desenvolvido, o esternocleidomastoide dele é visível, ambos, né? Ambos ficam bem visíveis. E o tendão, como ele é magro, fica bem visível também nessa entrada aqui. Essa região central aqui tem a ver com o pomo de Adão e que são, né, a laringe e a tireoide, que é uma glândula, então tem esses dois ovais aqui. E tem outros músculos passando aqui, né? Tem o platisma que passa por cima de tudo, mas ele não tem volume nenhum. De importante, a gente tem esses volumes e a fenda do pescoço. E essa divisão aqui do tendão, né? De novo. Aqui nesse desenho, ela tá com o esternocleidomastoide bem contraído. Então vem desde lá de trás da orelha e forma bem aquele bastão de beisebol, né? O taco de beisebol que o Hampton fala. Fininho aqui e grandinho aqui. Fica muito um bastão, né? É bem legal. E nessa pintura aqui, a gente vê, né? Aqui ficou bem sutil, né? Por gordura, questões de pele que vão borrar e também a luz, que ajuda a unificar essa região. Mas a gente tem essa forma aqui, né? Bem sombreado aqui, indo até o externo, né? Se a gente não faz ir até o externo, ele fica parecendo estranho, né? Já vi vários desenhos de retrato que a pessoa copia isso sem saber o que está fazendo e ela coloca a inserção no ponto errado e fica bem estranho.